Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Quarta-feira, dia 17 de dezembro, né? Agora nós estamos partindo para aqueles últimos dias, né? Nessa expectativa para celebrarmos o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, claro, em nossa vida, tá? Em nossa vida. Padre, mas Jesus já nasceu em minha vida, graças a Deus, né? Mas ele precisa. Nós precisamos a cada ano dar esse espaço, abrir espaço na nossa vida para que Jesus chegue. Bom, vamos para a palavra de Deus, conversamos um pouquinho mais a partir da palavra de Deus desse dia de hoje. É interessante, a partir do dia 17, né, nós temos 8 dias que antecedem o Natal, essa preparação próxima. Então o evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 17. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naazon, Naazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Odeb, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Zeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia são 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre, mais que tanto de nome, que tantos nomes apresentados nesse evangelho de hoje. Então, como eu disse, hoje, dia 17, nós temos o início naquela preparação remota, ou seja, muito próxima, da celebração do Natal. E começa justamente com essa genealogia de Jesus. Diante dessa genealogia, um texto, a princípio monotônico, uma coisa assim. Contudo, ele apresenta importantes intenções do autor. Humanamente, o verbo feito carne é descendente de Abraão. Humanamente, o verbo feito carne, ele vem dessa descendência de Abraão. E está ali na linhagem, justamente aquela linhagem davídica, da promessa, viria da linhagem de Davi. Então, ainda o trecho, ele menciona 4 mulheres, aparece a maioria dos nomes, são homens citados, mas aparecem 4 mulheres, Tamar, Raabe, Ruth, Betsaida, havia aquela mulher, a mulher de Urias, não pertencentes à linhagem davídica, parece que de uma certa forma toma um outro rumo, uma outra direção, mostrando a imprevisibilidade dos caminhos do Senhor. Nem sempre os caminhos do Senhor são previsíveis. Existem realmente as mudanças, existem ali os momentos de alto, de baixo, que inclui também os marginalizados, os pagãos na comunidade dos filhos de Deus. E por fim, essa genealogia sintetiza toda a história da salvação.
Abraão, Davi, o exílio da Babilônia, que desemboca até ali em Jesus, José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Bom, José era da linhagem, é da mesma linhagem. Maria não era da linhagem. José é o pai, como a gente costuma dizer na teologia, hoje não usa muito esse termo, mas o pai adotivo de Jesus. Mas então Deus usa desses meios imprevisíveis às vezes. E interessante porque essas pessoas citadas, todas elas, ou não vou dizer todas elas, mas a grande parte delas apresentam algumas falhas, alguns pecados, algumas tristezas em suas vidas, mas Deus continuou acreditando na humanidade. Deus creu naquela humanidade e continua crendo que nós podemos, nesse dia de hoje, dar passos importantes em direção à santidade. Em direção à santidade. Porque a partir desses textos bíblicos, esses nomes um pouco estranhos apresentados nesse dia de hoje, possamos nós também termos essa parcela, sentirmos que nós temos essa parcela a contribuir para a salvação. E onde, gestando Cristo, não é gestar Cristo no nosso ventre, mas gestando Cristo no nosso coração, possamos oferecê-lo também a outras pessoas que virão depois de nós. É importante nós pensarmos nisso, que a fé dos outros depende da nossa fé. A fé daqueles que virão depende da minha fé, depende do meu compromisso com Deus. Mesmo eu tendo as minhas falhas, mesmo eu tendo os meus pecados, mas temos que pensar nisso. Bom, para que os outros creiam, como eu estou gestando Cristo hoje, como eu estou concebendo Cristo em minha vida hoje. E assim, dando continuidade para que todos possam conhecer as maravilhas de Deus. É isso. Que Deus te abençoe infinitamente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abraço, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.